No Saber Direito desta semana, a professora Marcela Fusti aborda o direito de família, pensão alimentícia, os aspectos gerais da concessão de alimentos para cônjuges, entre pais e filhos e o abandono afetivo. Olá, eu sou Marcela Fusti, sou advogada, especialista em direito de família, professora, palestrante e escritora. Dando continuidade ao nosso curso, o direito à pensão alimentícia, aspectos práticos e teóricos, hoje na nossa terceira aula nós vamos falar sobre os alimentos que são devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Na aula de número 1, eu trouxe os aspectos gerais do direito à obrigação alimentar. Eu falei sobre fonte, natureza, características, o processo em si. Na aula 2, eu passei a trazer os personagens dessa obrigação alimentar em decorrência de lei com relação ao parentesco. Então, nós falamos dos alimentos entre pais e filhos, que têm a sua reciprocidade. E nessa terceira aula, então, nós vamos falar sobre os alimentos de ex-cônjuge e ex-companheiros. Lembrando que alimentos ou pensão alimentícia são prestações para satisfazer as necessidades de quem, por si só, não tem condições de fazê-lo. São fontes da obrigação alimentar a lei, ou seja, são os alimentos legítimos em decorrência da lei, pelo vínculo de parentesco ou conjugalidade, ex-cônjuges e ex-companheiros. Também os alimentos voluntários, que são aqueles em decorrência do direito obrigacional, ou sucessórios, que voluntariamente a pessoa dispõe de ato em vida da prestação de alimentos, ou também em testamento quando da sua morte, ou de ato ilícito, são os alimentos ressarcitórios, muitas vezes quando há uma indenização por vítima do dano causado. A natureza dos alimentos, de acordo com o civilista Youssef Karhali, ele fala dos alimentos naturais e dos alimentos civis. Os alimentos naturais, aqueles que são para subsistência, alimentação, transporte, vestimento, saúde. E alimentos civis, aqueles que são para educação ou também manter a sua condição social. Os alimentos, eles decorrem da condição humana e tem como base os princípios constitucionais, direitos humanos, direito à dignidade da pessoa humana. Mas com uma análise mais profunda, como eu falei nas últimas aulas, quanto à obrigação alimentar, ela tem algumas peculiaridades, das quais tem outros princípios constitucionais também. O princípio da solidariedade familiar, o princípio da paternidade responsável, o princípio do melhor interesse do menor. Na primeira aula também, eu trouxe as características dos alimentos: personalíssimo, intransmissível, irrenunciável, irrestituível, impenhorável, e imprescritível contra incapazes e também entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Desta forma, os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, que é o tema da nossa aula de número 3, eles são devidos em decorrência da lei, pelo vínculo conjugal. E a possibilidade, ela está descrita no artigo 1694 do Código Civil, que eu vou trazer para vocês, como eu já havia explicado. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível. Descrita essa possibilidade, eu vou trazer para vocês a leitura do artigo 1704 do Código Civil. Se um dos cônjuges, separado judicialmente, vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Este artigo ele está em desuso. Por quê? A Emenda Constitucional 66 de 2010, ela retirou a culpa pelo desfazimento do vínculo matrimonial.
A partir da Emenda Constitucional 66 de 2010, o divórcio tornou-se um direito potestativo. Você simplesmente não questiona se o outro quer se divorciar, você submete. A partir do momento que a pessoa ela quer se divorciar, ela submete, ela diz, vamos fazer o divórcio. A outra pessoa ela não tem que aceitar, ela tem que simplesmente ser submetida a isso. A partir da Emenda Constitucional 66 de 2010, houve uma nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que tirou o requisito da separação judicial de 1 ano ou a separação de fato pelos 2 anos. Antes da Emenda Constitucional, como eu falei, havia uma discussão sobre a culpa, muitas vezes por infidelidade, alguma quebra das obrigações matrimoniais. Só que a partir da Emenda Constitucional 66, isso já não se discute mais. Com isso, esse artigo 1704 do Código Civil, ele acabou tendo desuso por causa dessas expressões, quando tiver culpa, porque não se discute mais culpa com relação ao divórcio. O divórcio, quando ele não envolve filhos menores, como eu expliquei na primeira aula, ele também pode ser feito de maneira extrajudicial, ou seja, em cartório. Assim, ali, em cartório, de maneira extrajudicial, a partir da lei que definiu, podem ser fixados também os alimentos compensatórios, alimentos para subsistência ali entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Lembrando também que o divórcio ou a dissolução em cartório geralmente é feito quando há um acordo entre as partes. Qual é a natureza dessa obrigação alimentar entre ex-cônjuges e ex-companheiros? Antes de eu passar para a questão da natureza, apenas uma informação. Quando eu falei das características dos alimentos, que eu venho explicando desde a primeira aula, os alimentos eles são irrenunciáveis, porém, quando se trata de alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, eles podem ser renunciados, sim. Não se trata de um direito de menores, então é um direito que ele pode ser renunciado, sim. Voltando aqui à nossa natureza da obrigação, o Código Civil, no seu artigo 1566, ele trata dos deveres dos cônjuges e um dos deveres dentro da relação é a mútua assistência. E o rompimento da união, ela pode trazer algum desequilíbrio econômico para um dos cônjuges ou ex-companheiro que é desprovido de bens. Dito isso, existem 2 tipos de alimentos, então, devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros. São os alimentos chamados de compensatórios e os alimentos para subsistência. Os alimentos compensatórios, eles têm a sua natureza indenizatória. Eles têm por finalidade atenuar esse desequilíbrio financeiro com a quebra do matrimônio, como falei anteriormente, quando um dos ex-cônjuges ou o ex-companheiro, ele não tem bens e vivia em decorrência da condição de vida do outro cônjuge, né? Morando na sua residência. Vou dar um exemplo. O regime de bens, ele é um conjunto de regras que os noivos eles podem pactuar quando vão se habilitar para o casamento. Existe o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime dito comum, que você não precisa de fazer um pacto antenupcial, você escolhe ou você se submete a ele quando você não escolhe por outro. E existe também o regime de separação obrigatória de bens, separação total de bens, separação obrigatória. Separação obrigatória tem alguns requisitos para pessoas que estão em processo de partilha de bens de um divórcio anterior, também para aqueles maiores de 70 anos, também para as mulheres grávidas que acabaram de se divorciar. Há alguns requisitos para a separação obrigatória. E também a separação total de bens, quando ela foi escolhida pelas partes, pelos noivos, optaram por esse regime de bens. Ocorre que nessa separação de bens, os bens passados e futuros vão ficar apenas na administração daqueles que já possuem. Dessa forma, quando há esse regime de separação total de bens,
Muitas vezes, como eu tinha explicado, um dos ex-cônjuges, ex-companheiros, eles não adquiriram bens antes, eles também não adquiriram bens durante, e eles vivem dentro da residência, usufruindo do estilo de vida de um dos cônjuges ou dos ex-companheiros. De modo que ele geralmente não trabalha, ou ele também se retirou do mercado de trabalho temporariamente para cuidar da família. São alguns requisitos que fazem com que a obrigação alimentar de maneira chamada compensatória, ou seja, indenizatória, ela pode ser verificada. Mas isso tem a ver com os requisitos, e os requisitos eu vou trazer mais abaixo. Primeiramente, eu estou trazendo a diferenciação sobre esses dois tipos de alimentos. Como os alimentos compensatórios, eles visam atenuar essa questão de diferença financeira entre ex-cônjuges e ex-companheiros, a gente também tem que lembrar que tem os alimentos para subsistência. Os alimentos para subsistência, eles buscam atender às necessidades básicas, alimentação, saúde, moradia, e para isso exige prova da necessidade. Para os alimentos compensatórios, não exige prova de necessidade. Eu vou trazer os requisitos mais abaixo, mas a questão da necessidade, não. A questão dos alimentos compensatórios, há apenas a verificação com relação à sua... a se verificar a condição financeira e se manter essa condição financeira durante um certo tempo. Então, vamos aos requisitos. É uma condição importante que o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, como eu falei anteriormente, ele tenha se afastado do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente aos cuidados da casa e dos filhos. Outra condição essencial é que essa pessoa não tenha mais condições de voltar ao mercado de trabalho, ou ela não tem estudo, muitas vezes ela deixou de estudar, ela deixou de trabalhar para cuidar da família. Esses são requisitos dos quais os alimentos compensatórios e até mesmo de subsistência, eles são verificados. Nada obsta que uma pessoa jovem, ela também possa receber, ela é jovem, ela tem estudos, ela não tem filhos, o casamento ele não durou muito tempo, mas ela pode receber os alimentos. Aí esses alimentos, eles serão os compensatórios. Muitas vezes, essa pessoa ela ficou um tempo sem o trabalho, ela se dedicou à família e ela não tem como agora, com o divórcio, já se inserir no mercado de trabalho ou uma forma de autossustentar. Como eu expliquei desde o início, a pensão alimentícia, ela visa uma prestação para que a pessoa possa ter uma ajuda para se autossustentar. Nas primeiras aulas eu expliquei a questão dos menores, elas precisam dos seus genitores, da sua família, para que lhe deem a estrutura para que cresçam, estudam e possam futuramente ter condições de se autossustentar, mas também tem aqueles que, às vezes, na velhice, como eu falei também de alimentos de filhos para pais, eles não têm mais condições de trabalho, eles têm uma certa dificuldade de ficar no mercado de trabalho, também não se organizaram, não têm uma aposentadoria, e eles podem vir também a pedir alimentos por não ter condições de se autossustentar. E nesse caso de ex-cônjuges e ex-companheiros, é porque muitas vezes eles estão afastados do mercado de trabalho, ou então eles também não estudaram, se dedicaram à família, e a sua autossustentação, ela fica comprometida, de forma que, em decorrência de lei e pelo princípio da solidariedade familiar, cabe ao ex-cônjuge e ao ex-companheiro dar esse suporte, mesmo que temporário. E com relação ao tempo, nós vamos tratar também. A duração, ela varia, dependendo das condições específicas do caso, da idade, do tempo de duração de relacionamento, se há filhos, se houve estudo, se houve um afastamento do mercado de trabalho durante muito tempo, de modo que, como eu havia explicado, pessoas jovens também, elas podem receber esses alimentos compensatórios durante um certo tempo. A jurisprudência tem fixado ali entre 3 e 5 anos para que assim ela consiga se reestruturar e voltar ao mercado de trabalho. Geralmente, os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, eles têm, na sua maioria, o caráter temporário. Como eu expliquei, nada obsta que uma pessoa jovem, vamos dar um exemplo, ela é uma
pessoa com 30 anos, sem filhos, tem 5 anos de relacionamento, eles se divorciam, mas ela estava afastada do mercado de trabalho, estava usufruindo do estilo de vida dessa pessoa, ou muitas vezes também ela pode até estar trabalhando, mas a sua renda ela é muito inferior à renda que ela tinha durante o casamento. Então, como eu falei, uma característica tem por finalidade os alimentos compensatórios é atenuar, pelo menos temporariamente, essa questão do padrão de vida daquela pessoa que se divorciou ou que dissolveu aquela união estável. Porém, cada caso é um caso. E no caso do ex-cônjuge, ex-companheiro, que ele tenha se afastado do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente aos cuidados dos filhos, não tenha estudado, não tenha trabalhado, ou seja, ele não tem condições sequer de requerer uma aposentadoria, e também, no caso de uma doença incapacitante para o trabalho, pode ser que essa obrigação alimentar, pode ser fixada na forma vitalícia, usando-se a expressão perene. Vou trazer para vocês recurso especial número 1.205.408 de 2010 do STJ. Separei 3 trechinhos que falam exatamente toda essa questão relacionada ao tempo, ao caso concreto, para se definir a obrigação alimentar de ex-cônjuge e ex-companheiro. Item 1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do casamento. Item 2. Serão, no entanto, apenas perenes nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou ainda quando se constatar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Ponto 3. Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade-possibilidade. Ou seja, essa questão do tempo, do prazo de fixação, como eu falei, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de alimentos de ex-cônjuge e ex-companheiros, eles são de maneira temporária, para que aquele outro ex-cônjuge e ex-companheiro consiga se reinserir no mercado de trabalho. Porém, há exceções quando a pessoa ela já é de idade, ela comprovadamente não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, ela não tem estudos, dessa forma ela pode sim ser fixada de maneira perene, ou seja, vitalícia. Um exemplo, um casal casado durante 25 anos, eles se divorciam, a mulher ela tem 50 anos de idade, ela não fez curso superior, ela sempre se dedicou para a família, adquiriu uma doença também incapacitante para o trabalho. Claramente essa mulher ela não tem condições de ser recolocada, veja bem, não é nem recolocada, ela não tem condições de ser colocada no mercado de trabalho, sendo que ela não trabalhou, ela não estudou. E nesse exemplo eu estou dando um exemplo de uma mulher, mas também pode ser os homens no caso. Ou seja, a fixação de alimentos durante temporário de 3, 5 anos, ela não vai fazer diferença na vida dessa mulher. Então, tem que ser verificada a idade, a condição de estudo, são requisitos, além daqueles requisitos que eu já trouxe desde a primeira aula, do 1694, que diz necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem quer pagar. Como eu falei em aula anterior, o direito de família ele é um direito flexibilizado frente aos inúmeros casos diversos das estruturas familiares, das condições relacionadas a cada membro da família. Deve-se aplicar, então, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto. A razoabilidade tem a ver com a história de vida daquela pessoa que está pleiteando a obrigação alimentar. E a proporcionalidade, ela tem a ver com o meio e o fim, ou seja, como que aquela pensão alimentícia ela vai ser proporcional frente à razoabilidade da condição daquela pessoa? Então, a aplicação de razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, ela deve ser feita. Aplicando-se esse exemplo que eu acabei de trazer, é razoável a questão
daquela mulher que tem 50 anos, doença pré-existente, nunca trabalhou, ela receber uma pensão durante 5 anos, não haverá proporção nisso. Então, porque ela não tem como se inserir no mercado de trabalho daqui a 5 anos. Então, vamos falar sobre a questão da exoneração dentro dessa fixação da obrigação alimentar entre ex-cônjuge e ex-companheiros. A súmula 358 do STJ, que eu expliquei para vocês na segunda aula, diz: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Vejam bem, pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade. Quando os alimentos eles são fixados por tempo certo, o entendimento é de que acabou o prazo, não precisa de uma ação de exoneração. Já eles se extinguem automaticamente. Entretanto, na minha opinião, tanto quanto ocorre quando os alimentos eles não são fixados a termo certo, faz-se necessário o ingresso com uma ação de exoneração, tendo em vista que a desoneração de alimentos fixados entre ex-cônjuges e ex-companheiros, ele deve considerar outras circunstâncias além do binômio necessidade e possibilidade. Também deve-se verificar o tempo de prestação, de pagamento de quanto que foi feito, em quantos anos que pagou-se essa prestação, mas também a real possibilidade de inserção no mercado de trabalho desse alimentando. E esse meu posicionamento, ele vai ao encontro do julgamento atual, por unanimidade, pela terceira turma do STJ, do RESP 1.829.295 de Santa Catarina, de 10 de março de 2020, que decidiu que a desoneração dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, ele deve considerar outras circunstâncias, além do binômio necessidade e possibilidade, tal como a capacidade potencial para o trabalho. Ou seja, mesmo havendo uma prestação alimentícia por tempo certo, os tribunais, a jurisprudência tem entendido que acabou, eles são automaticamente exoneráveis. Porém, tanto quanto acontece quando não há fixação por tempo certo, deve-se verificar o caso concreto se há, de fato, essa pessoa ela tem capacidade potencial para o trabalho. O que pode acontecer? Já que esses alimentos, eles são excluídos automaticamente, chegou 5 anos, eles são excluídos, essa ex-cônjuge, esse ex-companheiro pode ingressar judicialmente pedindo pela manutenção desses alimentos, de forma que será verificado, no caso concreto, com base inclusive nesse RESP atual desse ano, que se verifica se essa desoneração realmente ela está considerando outras circunstâncias além de necessidade e possibilidade, mas também a capacidade potencial para o trabalho. Mas então, professora, o marido ele vai ser responsável por essa ex-companheira e ex-cônjuge para sempre? Bem, aqui a gente pode pegar a aplicação daquele artigo 1704 do Código Civil. Eu disse que ele está em desuso por causa das expressões de culpa para o divórcio. Mas a gente pode pegar ele, porque ele está em desuso, mas ele está em efetividade. Ele existe ainda, ele não foi riscado. A emenda constitucional ela trouxe nova interpretação, de maneira que você pode fazer uma leitura desse artigo, dando a melhor aplicabilidade ao caso concreto. Então, vamos lá. Se o cônjuge vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Então, vejam bem, se a obrigação alimentar de subsistência, nós não estamos falando de verba alimentar de alimentos compensatórios, ela é originária principal da relação do parentesco, pode-se, por exemplo, chamar os filhos para serem obrigados a prestar esses alimentos após certo período de fixação de alimentos pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, o qual ele tem sim a obrigação, como eu falei, a obrigação de pagamento de pensão alimentícia de filhos para pais, só que, ao caso concreto, essa ex-cônjuge ou ex-companheira, ela não tendo parentes dentro daquela linha parental de obrigação
que eu trouxe na primeira aula, não tendo outros parentes, esse ex-cônjuge e ex-companheiro, ele fica sim obrigado, conforme decisões do STJ, que eu mencionei anteriormente, a proporcionar o pagamento de pensão alimentícia de forma vitalícia para esse ex-cônjuge, o ex-companheiro, já que está em idade avançada, uma doença pré-existente, ela não tem condições de ser inserida no mercado de trabalho. Quando há violência doméstica, existe a obrigação de prestar alimentos? A Lei Maria da Penha, de 2006, ela criou mecanismos para se coibir a violência doméstica contra mulheres no seu âmbito familiar. E ela trouxe, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, que eu vou dar uma lida para vocês, que fala que cabe ao Estado políticas públicas com relação à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade nas relações familiares. Lembram que eu comentei com vocês na primeira e na segunda aula que a Constituição diz que a família é a base de tudo, merece real proteção do Estado, também é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade proteger os personagens da relação familiar, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, criança, adolescente, pessoa com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica. Desta forma, no artigo 22, inciso 5º da Lei Maria da Penha, diz que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência que, dentre outras, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Como eu falei na primeira aula, a competência para julgar ações de divórcio, de dissolução de união estável, de guarda e de alimentos é da vara de família. Porém, a Lei Maria da Penha, ela tem essa previsão, além de que, no final do ano passado, em 2019, houve uma alteração também dentro da Lei Maria da Penha, incluindo-se o artigo 14A, do qual diz que a ofendida, ela tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica, mas exclui-se a partilha de bens. Ou seja, por se tratar de uma situação excepcional e emergencial, pode-se decidir no juizado de violência doméstica o divórcio e a dissolução de união estável com fixação de alimentos provisórios que continuarão a ocorrer no juízo competente, que é a vara de família. Mas desde já há essa possibilidade porque como uma forma de proteção também dessas mulheres que muitas vezes elas sofrem violência financeira. Algumas mulheres elas têm medo de denunciar os seus companheiros porque elas dependem financeiramente deles, então elas sofrem uma violência doméstica e elas, com medo de passarem necessidades, de não terem condições de se manter, elas acabam não denunciando. De modo que agora, com o inciso 5º, artigo 22 da Lei Maria da Penha, diz que o juiz ele pode sim determinar alimentos provisórios. Como eu falei na primeira aula, os alimentos provisórios, eles são deferidos, a lei de alimentos, ela já determina que há a fixação de alimentos provisórios para que isso já possa suprir, ao longo do curso do processo, a necessidade daquela pessoa. Não necessariamente esses alimentos provisórios, eles vão ser os que são também requeridos ao final da ação. Eles podem ser definidos de maneira a menor, porque os alimentos provisórios, desde já, o juiz ele pode determinar a sua fixação. Então, ele não chama a outra parte ainda para realizar o seu contraditório. Então, ele verifica a necessidade, ele vê apenas uma perninha daqueles requisitos, vê a necessidade dessa pessoa, verifica também se há uma comprovação com relação à possibilidade da outra pessoa. É importante que quando se faça o pedido já se comprove, olha, ele é um servidor público, ali no portal da transparência muitas vezes tem o salário de servidores públicos, militares, então você fica mais fácil de comprovar. Ou então especifique, ele ganha o valor médio de X. Né? Mas como você ainda não há um contraditório, muitas vezes o juiz e também com a verificação do Ministério Público, tem-se a verificação de se possibilitar uns alimentos provisórios num valor
a menor do que se está pedindo, para que então, quando a outra parte vier ao processo, possa se verificar qual é a real necessidade e a possibilidade da outra parte também. Como eu havia explicado, essa questão do juizado de violência doméstica, o juizado de violência doméstica, ele é no âmbito criminal, mas, porém, em 2019, final de 2019, com a inclusão do artigo 14A também, deu-se a possibilidade de se fazer a dissolução de união estável ou do divórcio dentro do juizado de violência doméstica. E o que é isso? Vai ao encontro também da emenda constitucional 66, quando diz que não precisa de se discutir a questão do divórcio, a culpa pelo divórcio. Assim, submete o divórcio. Se há uma situação de violência doméstica e essa mulher ela não precisa de ficar obrigada, ela precisa de sair de casa, ela precisa tirar aquele ofensor de casa, ela pode, desde já, pleitear o divórcio, a dissolução de união estável ou a separação de fato, também os alimentos provisórios que serão deferidos e então, a partir daí, com todas as medidas, ela já estando protegida, vai remeter para a vara de família, que é a competente original para julgar essas ações de família, de alimentos, que correm também em segredo de justiça. Vejam bem, como eu havia explicado desde a primeira aula, os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, eles são em decorrência da lei, do vínculo de parentesco ou de conjugalidade. Quais são os obrigados ali dentro daquela linha de parentesco e de conjugalidade? Os cônjuges e ex-companheiros, o grau de parentesco, mãe, pai, ascendentes e descendentes em linha reta, ou seja, avós, bisavós, filhos, netos, de acordo com a sua proximidade e também pela via colateral, pelos irmãos. Essa questão dos alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros ainda gera muita discussão e os julgados eles vêm se renovando, como eu trouxe aqui para vocês, com relação aos entendimentos. Os princípios constitucionais que embasam o direito de família e também essa obrigação alimentar, como eu falei desde a primeira aula, que é o princípio a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, o direito à vida, faz com que a flexibilização também da norma jurídica, ela seja aplicada ao caso concreto. Pois, houve, como eu trouxe para vocês ali, uma discussão. Quando um ex-cônjuge, um ex-companheiro, ele vai então prestar esses alimentos o resto da vida para esse ex-cônjuge, ex-companheiro que já não tem mais o vínculo. Vejam bem, princípio da solidariedade familiar. Houve ali um relacionamento, um tempo depreendido entre aquelas duas pessoas dentro de um relacionamento. Então, tem que se verificar que simplesmente não há uma quebra. Tem que haver esse dever de sustento, de mútua assistência durante o relacionamento, que vai gerar efeitos também após a separação e o divórcio. Esse ponto de prestação alimentícia de alimentos legítimos, ou seja, em decorrência de lei, eles são apenas para aqueles parentes consanguíneos, ou seja, os parentes por afinidade não têm esse direito. Entretanto, também há uma discussão que a nossa grande familiarista Maria Berenice, ela levanta essa discussão que muitas vezes, será que também não haveria essa obrigação e esse direito de verba alimentar para a ex-sogra, o ex-cunhado, um ex-tio, ou seja, aqueles familiares por afinidade que são pelo casamento, será que também não existiria essa possibilidade? Mas Maria Berenice, ela tem esse pensamento que mesmo ela diz que é solo, apenas ela ainda levanta essa discussão. No nosso entendimento majoritário e em decorrência da lei, esse parentesco consanguíneo ou pela conjugalidade, que são os alimentos devidos entre ex-cônjuges e ex-companheiros. Nessa questão de ex-cônjuges e ex-companheiros, como eu falei, muito se questiona, mas eles serão pagos de maneira temporária ou de maneira perene, ou seja, ad eternum. Tem que se verificar os requisitos, pois, além daqueles requisitos de necessidade e possibilidade que eu trouxe desde a primeira aula,
Aqui você também tira aquela tríade, porque eu falei, né? Necessidade de quem pede, possibilidade é de quem pode pagar e proporcionalidade entre os co-obrigados. Nessa questão do ex-cônjuge e ex-companheiros, a proporcionalidade, ela acaba não sendo usada, fica apenas a necessidade e a possibilidade, porque a necessidade de quem está pedindo e a possibilidade de quem tem que pagar. Sendo que a sua proporcionalidade acaba ficando até assim, um pouco em desuso dentro, porque já é uma relação igualitária, não díspare com relação a outro grau de parentesco. Essa questão dos alimentos compensatórios, ela deve ser verificada, sim, aqueles requisitos com relação ao tempo depreendido para a família. Não são raras as hipóteses que nós vemos, e por isso que eu trago muito exemplo da questão da mulher, mas também pode ser o homem. Mas pela nossa cultura, ao longo dos anos, nós vemos que muitas vezes as mulheres, elas se retiram do mercado de trabalho, ou quando elas casam muito cedo também, elas não dão continuidade aos seus estudos para poder cuidar dos filhos, de modo que isso tudo ele tem que ser verificado também para a aplicação da obrigação alimentar de alimentos compensatórios ou até da subsistência. De modo que os alimentos compensatórios, como eu havia explicado, eles são uma forma de readequar a questão financeira daquele ex-cônjuge, ex-companheiro que não tenha bens ou que tinha um estilo de vida antes do casamento diferente do que foi dado durante o casamento. E o artigo 1566 do Código Civil, como eu trouxe, ele traz a mútua assistência, uma obrigação durante o matrimônio, a mútua assistência, né, com aplicação também para a união estável, de modo que, havendo uma ruptura desse casamento, muitas vezes, a partir do regime de bens escolhido, ou até mesmo independente do regime de bens, pode-se ser aplicada a questão dos alimentos compensatórios para que para que aquela pessoa possa se reestruturar durante um certo tempo, ou seja, de maneira temporária fixados esses alimentos. Mas, como eu expliquei também, tem os alimentos para subsistência, né? Não são raros os casos também de pessoas que são casadas durante 50 anos, elas se divorciam já na sua fase idosa. E muitas vezes essa pessoa que não se preparou financeiramente, ela não teve uma aposentadoria, ela não trabalhou, ela não contribuiu para a Previdência, ela não vai conseguir ter nenhuma renda a partir do seu próprio trabalho, até porque muitas vezes ou ela não estudou, ou mesmo que ela tenha estudado, ela não tenha trabalhado. E como eu expliquei na primeira aula, é um dever do Estado, da sociedade e da família. O Estado, por meio de políticas públicas, assistência social, deve sim verificar uma forma de prestar a condição mínima para que todos os cidadãos tenham condições de se autossustentar. Mas ela também delega para a família, pois a família, ela é a base da sociedade, ela merece a proteção do Estado também e tem as suas obrigações, é o dever de cuidar. A família, ela não tem só direitos, ela também tem as suas obrigações. Então, em decorrência do parentesco e também da conjugalidade, ou seja, entre ex-cônjuges e ex-companheiros, também tem a fixação de obrigação de alimentos legítimos, de modo que tem que se verificar caso a caso, para que se aplique a questão de requisitos, a questão de tempo, a questão até de valor também, para que seja feita essa fixação, ou a chamada de outros parentes a compor essa lide, ou que passam a fazer parte dessa lide. Porque como eu expliquei naquele caso concreto, há 50 anos de casamento, 30 anos de casamento, aquela senhora não tem condições de voltar ao mercado de trabalho, seu ex-cônjuge, ex-companheiro vai prestar alimentos para sempre, tem que se verificar também se não tem filhos, porque os filhos têm essa obrigação também, é o dever de cuidar. Então, só que, não tendo filhos, o artigo 1704 do Código Civil, com uma leitura abrangente, deixando em desuso, como eu expliquei, aquela questão que fala sobre culpa pelo desfazimento do vínculo matrimonial, se não havendo parentes, deve sim o ex-cônjuge ou ex-companheiro contribuir de maneira mínima
para a subsistência dessa pessoa. Até essa questão de proximidade, não havendo um, passa para o outro também, naquele quadrinho que eu trouxe para vocês desde a primeira aula, com relação aos alimentos legítimos, que são os obrigados. Na falta de um, ao outro. Quem é o primeiro obrigado? Pai, mãe. Não havendo eles, avós, bisavós. Nesse caso de ex-cônjuge, ex-companheiro, o primeiro obrigado após a quebra do vínculo é quem? O ex-cônjuge, o ex-companheiro. Eles não tendo condições ou após passado um lapso de tempo que foi fixado, que acredita que já teve como aquela pessoa entrar no mercado de trabalho, mas deve-se verificar o caso concreto. Ele não tendo mais condições também, chama-se o filho que tem a obrigação, né, que é o ascendente, ou não havendo, porque nesses casos é raro que haja também descendentes que possam fazer o pagamento da sua obrigação alimentar. Então, deve ser verificado o caso concreto, inclusive quando há violência doméstica. Como eu trouxe, existe essa possibilidade de proteção do Estado pela Lei Maria da Penha, que trouxe alteração, inclusive no final do ano passado, trazendo essa possibilidade de que seja feito no próprio juizado de violência doméstica. Porque muitas vezes o judiciário que está abarrotado de processos, ele pode demorar um pouco e essa prestação jurisdicional, ela não pode ser tão demorada a ponto de deixar uma pessoa em péssimas condições até para a sua subsistência. Ou também que impeça que aquela mulher faça uma denúncia da violência que está sofrendo. Então, o artigo 22, inciso 5º da Lei Maria da Penha, já desde 2006, previa a questão da possibilidade dos alimentos provisórios no juizado de violência doméstica. Com a alteração de 2019, artigo 14A, trouxe também a possibilidade de dissolução de união estável ou do divórcio sem partilha de bens, o que passará depois para a vara competente, de competência originária, que é a vara de família. Neste caso, com relação quando a gente traz uma diferenciação dos alimentos ali do nosso grande civilista Youssef Karrali, ele trouxe a diferenciação, como eu falei para vocês, dos alimentos naturais e os alimentos civis. Com relação a essa questão dos alimentos entre ex-cônjuge e ex-companheiros, a gente consegue ver bem essa diferenciação quando a gente vai tratar dos alimentos compensatórios e dos alimentos para subsistência. Como o grande civilista fez essa divisão, os alimentos naturais são aqueles para necessidades básicas, ou seja, despesas com alimentação, moradia, de modo que os alimentos civis dizem respeito à realização social, suas necessidades intelectuais e morais, englobando educação e lazer. Veja bem, como na fixação de alimentos para ex-cônjuges e ex-companheiros, a gente consegue ver essa diferenciação, pois os alimentos compensatórios, eles visam essa manutenção do padrão de vida social durante o casamento, durante um certo tempo, até verificando as suas necessidades intelectuais e morais. Por que intelectuais? Muitas vezes, essa mulher, ela ainda é jovem, ela tem capacidade para o trabalho, ela não estudou. Porém, coloca-se uma média 5 anos para conseguir um curso superior, fixa-se então a verba alimentar para os próximos 5 anos, para que ela possa ter estudos e então conseguir se ingressar no mercado de trabalho, para que possa haver a sua autossustentação. Totalmente diferente da questão dos alimentos naturais, ou seja, os alimentos para subsistência, que é outro caso. Muitas vezes aquela mulher, ela estudou, muitas vezes só que ela não ficou no mercado de trabalho. Ela já tem 50, 55 anos de idade, se inserir no mercado de trabalho é difícil. Ela não tem outras formas de pedir uma aposentadoria, sendo que ela precisa de um mínimo para a sua subsistência. E essa questão também de uma doença pré-existente, que muitas vezes essa mulher ela não tinha doença durante o casamento, mas com o divórcio surgiu essa doença. Na verdade, essa doença ela foi descoberta também. O julgado, o STJ, tem entendido que, sendo uma doença incapacitante, essa verba alimentar ela pode ser fixada de maneira perene, ou seja, de maneira vitalícia. É muito importante também que a gente sempre ressalte que essa obrigação alimentar, em decorrência da conjugalidade, ela parte do princípio da solidariedade familiar. Então, quando você tem ali
todos os seus personagens da relação familiar, o direito de família, ele envolve o afeto. Quando não há mais o afeto, você tem que trazer para o campo da obrigação, do dever de cuidar, né? Desde a primeira aula eu falei daquela frase muito icônica da ministra Nancy Andrighi, que amar é opcional, mas o cuidar é dever. E dentro da relação de ex-cônjuge e ex-companheiro, houve a quebra da afetividade, evidentemente, mas tem o dever de cuidado, mesmo que temporário ou de maneira que faça com que o outro se estabeleça, que possa buscar o seu autossustento. Então, vamos para as perguntas? Pergunta de número 1. Em uma situação hipotética, Carlos e Maria viviam em união estável por 5 anos e resolvem se separar. Maria tem 30 anos, curso superior, sem filhos, mas não trabalhava nos últimos 5 anos. Ela terá direito a receber pensão de Carlos? Letra A. Não, a união estável não gera direito à verba alimentar. B. Não, se Maria não tem condições de garantir a própria mantença, deverá pedir aos pais. C. Sim, sem prazo definido. D. Sim, com prazo definido, em tempo razoável para que retorne ao mercado de trabalho. Qual é a resposta? Letra D. Carlos e Maria viviam em uma união estável por 5 anos e resolvem se divorciar. Maria tem 30 anos, curso superior, sem filhos, ou seja, ela é jovem, não tem filhos, o tempo da união foi breve, mas ela não trabalhou nos últimos 5 anos. Ela tem direito a receber pensão? Sim, com prazo definido, em tempo razoável para que retorne ao mercado de trabalho. Por que que não é a letra A? Porque a letra A diz que a união estável não gera o direito à verba alimentar. Gera direito sim, a união estável é igualada ao casamento e ela gera os seus efeitos jurídicos tanto quanto o casamento. Já diz também o artigo 1694 do Código Civil. Podem os parentes, ex-cônjuges ou ex-companheiros pedirem alimentos de que necessitem. Letra B, por que não é? Se Maria não tem condições de garantir a própria mantença, deverá pedir aos pais. Esse ponto, até que eu expliquei para vocês, nós temos de fato, os alimentos em decorrência da lei são legítimos em decorrência do parentesco e da conjugalidade. Mas você tem os obrigados originários, o primeiro obrigado. Quando você fala de alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, o primeiro obrigado é o ex-cônjuge e o ex-companheiro. De modo que, não sendo proporcionando ou chegando ao final, já proporcionou durante 5 anos e essa pessoa ela ainda não tem condições, você pode chamar os outros, né, que são os obrigados, pai, mãe, ascendente, descendente e até colateral para os irmãos. Por que não é a letra C? Sim, sem prazo definido, porque nós vemos um exemplo de que é um caso que ela é jovem, ela teve estudo, então ela tem como se colocar no mercado de trabalho, ela não tem uma doença, ela não é impossibilitada a voltar ao mercado de trabalho, então a jurisprudência fixa sim num tempo certo. Vamos para a próxima? No caso de mulher que sofre violência doméstica e faz a denúncia do seu companheiro ou marido no juizado de violência doméstica, ela pode requerer alimentos nos termos da Lei Maria da Penha? Letra A. Sim, no juizado de violência doméstica de forma provisória, dando continuidade na vara de família. B. Não, pois a denúncia deu causa ao divórcio, dissolução da união estável. C. Não tem que entrar com pedido, tem que entrar com pedido na vara de família. D. Sim, desde que a mesma saia de casa. Qual é a resposta? Letra A. No caso de mulher que sofre violência doméstica e faz a denúncia do seu companheiro ou marido no juizado de violência doméstica, ela pode requerer alimentos nos termos da Lei Maria da Penha, sim, dentro do juizado de violência doméstica, de forma provisória, dando continuidade na vara de família. Por que que não é a letra B? Quando você diz que a denúncia deu causa ao divórcio e dissolução, você entra naquele artigo 1704 em desuso. Não se fala mais de culpa pela quebra do vínculo matrimonial, né? E aqui também a gente entraria numa discussão de quem é a culpa, né? Essa mulher que fez a denúncia ou esse homem que agiu com violência? Então, não é essa a resposta. Letra C, por que não é? Porque
De fato, a competência originária é da vara de família para lidar com ações de família, de dissolução de união estável, de guarda, mas a lei Maria da Penha, pelo artigo 14A, incluído no final do ano passado, 2019, tanto quanto o inciso 5º do artigo 22, já desde 2006 da lei, dá essa possibilidade, sim, de que haja dissolução de união estável e divórcio, sem que haja a partilha dos bens dentro do juizado de violência doméstica. E aí, a partir daí, dá-se continuidade na vara de família. E por que não é a letra D? Desde que a mesma saia de casa. Não há essa condição, não há no nosso ordenamento jurídico nada com relação a isso. Então, vamos para outra pergunta? De acordo com a natureza dos alimentos compensatórios, a sua exoneração se dará: A. Na forma da súmula 358 do STJ, com o devido processo legal. B. De forma automática ao final do tempo fixado. C. A pedido do alimentante. D. A pedido quando houver fato superveniente à condição do alimentante ou do alimentado. Qual será a resposta? B. De forma automática ao final do tempo fixado. A natureza dos alimentos compensatórios, veja bem, nós estamos falando dos alimentos compensatórios, não para subsistência. Os alimentos compensatórios, eles são fixados em tempo certo, de modo que a jurisprudência entende que, ao final do tempo fixado, extingue-se essa obrigação. Por que não é a letra A? A súmula 358 do STJ, ele diz que, para exoneração de alimentos de filhos maiores, deve-se verificar o devido processo legal. Por que não é a letra C? A pedido do alimentante. De fato, o alimentante ele tem esse direito de entrar pedindo pela exoneração, mas a jurisprudência ela entende que quando há a fixação de alimentos a termo certo, especialmente os alimentos compensatórios, deve-se cumprir essa obrigação durante todo o tempo estipulado. Então, não será devida esse pedido do alimentante. Por que não é a letra D? A pedido de quando houver fato superveniente à condição do alimentante e do alimentado. Essa é uma condição para revisão de alimentos. Havendo alteração, esses alimentos, como eu havia explicado desde a primeira aula, eles não têm um caráter definitivo, eles podem ser revistos, mas não de forma para que haja a exoneração com relação aos alimentos compensatórios que são fixados a termo certo. Então é isso, nessa nossa terceira aula nós falamos sobre os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, aqueles alimentos legítimos em decorrência da lei, vindo a partir da conjugalidade. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os alimentos para pessoa com deficiência e também da execução de alimentos, ou seja, quando há uma obrigação alimentar, aquele alimentante deixa de pagar, como que o alimentando ele poderá ingressar judicialmente para que ele possa continuar a receber essa sua obrigação alimentar. Na questão dos alimentos para a pessoa com deficiência, também eu vou trazer a possibilidade de pagamento de alimentos entre irmãos, né? Como eu falo, aquele quadro dos obrigados pela prestação de alimentos em decorrência de parentesco, ele também vai para os colaterais, para os irmãos, e os alimentos para a pessoa com deficiência, que são pessoas incapazes, mas eu fiz essa breve pausa porque na próxima aula eu vou explicar, na verdade, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe alteração no entendimento da capacidade civil, tanto dos absolutamente como dos relativamente capazes, em artigos 3º e 4º do Código Civil. Vou trazer para vocês, vou minuciar, explicar como é que ficou essa questão da capacidade civil, então como é que fica a prestação de alimentos de pais para filhos com deficiência, a possibilidade também de que os outros parentes façam essa prestação alimentar. Então eu aguardo vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.
Música